provavelmente será invertido, que é esta comunhão das redes. Dia 7 foi mencionado que seriam redes de adultos, que envolve os adultos do pastor Helder e também da Matola. Mas provavelmente é o contrário, tá? É 14 adultos e 7 os jovens. Porque assim o nosso obreiro pode estar conosco, que ele vai receber alta. Nós já oramos por isso, amém? Então ele pode estar conosco. Mas vamos avisar os irmãos. Mateus capítulo 20, peço que você abra a sua Bíblia, porque agora nós vamos ofertar, amém? Nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e vamos trazer também ao Senhor as nossas ofertas. Fala comigo, dízimo é primícia. Então, eu quero introduzir a você algo que você já sabe, mas eu estou aqui para fazê-lo lembrar, que é o princípio que está lá em Mateus capítulo 20, verso 1. Nós leremos do verso 1 até o verso 7. Por favor, abra a sua Bíblia. Nós estamos com um problema aqui na projeção, então é bom você exercitar a sua Bíblia. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Fala comigo, dono de casa. Você sabe que aqui nós temos muitos pais e mães de família. E você fala, eu sou o dono da casa. É verdade. Mas você sabe que há um dono sobre os donos. Quem diz amém? Há um Senhor sobre senhores. Quem diz amém? É o nosso Deus, o dono da casa. Ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Quem é um trabalhador aqui da vinha? Você é trabalhador da vinha? O Senhor chamou você, você está aqui hoje na casa, não é verdade? Se você está na casa, você é um trabalhador da casa. Preste atenção, porque todos aqueles, ouça-me, a quem Deus chamou, Ele também dá provisão. Deus não chama sem dar provisão. E tendo ajustado com os trabalhadores, fala assim comigo, a 1 denário por dia, mandou trabalhar, mandou para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, ou seja, não tinham sido chamados, não se converteram, não vieram para casa, mas foram chamados, e disse, ide-vos também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Deus é justo, Ele não dá para ninguém aquilo que é injusto. Todos nós, essa palavra não é para aqueles que estão fora da casa, é para você que está na casa, amém? Todo aquele que está na casa recebeu de Deus pelo menos um denário. Um denário. Então não é verdade quando um crente chega e fala, não tenho nada. Não, não diga isso, porque não é verdade. Não é verdade. Quando você diz não tenho nada, você está desonrando quem deu para você pelo menos um. Esse um denário é equivalente a uma provisão para o dia. É o salário de um dia, é a provisão de um dia. Então, eu tenho certeza que a palavra de Deus é a verdade. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Então eu estou aqui, não é para condenar você e dizendo, você tem que vir, tem que trazer. Não, não. Eu já estou te contando o que você tem. O diabo é que mente para nós dizendo, não tem, você não tem provisão para isso, para aquilo. Mentiroso. Ele fala da mentira e nós falamos da verdade. Sabe qual é a verdade? Todo aquele que Deus chamou para casa, pode colocar aqui, irmão, por favor, ó, desse lado, aleluia, afasta para cá, vamos trazendo mais provisão. Deus abençoe você e abençoe os irmãos, nós vamos levar muitas dessas aqui lá para o hospital. Mateus capítulo 5, verso 16, eles verão as suas boas obras e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Nós temos médicos aqui na casa, peço que vocês vão lá entregar, tá bom? Viu? A igreja vai trazer e os médicos vão lá, os profissionais de saúde vão lá entregar e eles verão as nossas boas obras. É nessa hora que nós temos que mostrar a diferença, não é verdade? Então,
há muita coisa a se fazer e eu vou contar para você qual que é a principal delas. Pastor, a principal delas é ofertar? Não. A principal delas é o quê? Você é um portador de boas notícias. Para de ficar enchendo a sua cabeça com esses vídeos que só destroem a sua fé e a esperança de dias melhores. Pouco amém, né? Você está assistindo muito esses vídeos, né? Eu sei. Mas estou aqui na qualidade de pastor para te contar o que faz bem e o que faz mal. Isso faz mal para a sua alma. Isso abate a sua fé. Você é o único que pode levar esperança. Então, não seja portador de más notícias. Deixe as más notícias para os outros. Você é portador de boas notícias. Pastor, o que eu posso levar? Leva a palavra de Deus. Se você não sabe o que dizer, copia versículo da Bíblia e manda. Manda para os seus grupos de WhatsApp, manda para a sua família. Não precisa dar a sua opinião. Ninguém está interessado na sua opinião. Você está me ouvindo? Ninguém vem ao culto de igreja para ouvir opinião de pastor. Opinião de pastor, apóstolo, profeta, não interessa a sua opinião política, partidária, econômica, social. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E tem só uma coisa que você, como trabalhador da vinha, pode fazer, que ninguém mais pode fazer. Leve a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei a palavra. Então agora é uma hora boa de você estudar. Já que não se pode sair, né, nas quartas, quintas e sextas, então você pega a Bíblia e manda a Bíblia para os outros. Pega essa Bíblia, esse versículo e manda para quem perdeu a esperança. Nós temos pessoas que perderam a esperança, perderam vidas, perderam muita coisa. Eu não quero que perca mais nada. E você? Agora você não pode multiplicar más notícias. Você é a única pessoa que é um trabalhador da vinha. Alguém aqui é trabalhador da vinha? Fui eu que te chamei? Não, não foi eu que te chamei, não sou eu que te sustento, quem te chamou te sustenta. Quem é que te chamou? Fala assim, o Senhor. Agora eu vou profetizar uma coisa para você, e quem crê vai receber. Preste atenção, desde os dias do Velho Testamento, o povo de Deus estava lá no Egito. Sobre o Egito vieram 10 pragas, que nem compara o que está acontecendo no nosso país, nem compara. Agora, sobre o povo de Deus, veio aquela praga? Nenhuma delas, nenhuma delas. Você precisa exercer fé para isso agora. Você precisa exercer fé para isso agora. Mas isso não indica irresponsabilidade, não indica, não. Por isso que nós ajustamos as nossas células para fazer online, por isso que não tem nenhuma programação da igreja no período da noite. E você, nesses dias, deveria cavar esses versículos. Não é assim que eu ensino para você? Vamos cavar mais, faz assim, vamos cavar mais. Amém? Então, eu entendo que você chega aqui no domingo com o semblante caído, sem muita fé, inclusive financeira. Não. Para com isso. Não permita que essas más notícias continuem a bater a sua fé. A sua fé, ouça-me igreja, vou dar para você aqui uma prestação de contas, ouça-me. Porque a sua fé foi abatida, esse mês que terminou, essa semana passada, foi o pior mês das entradas da videira desde o dia que eu estou aqui. Está percebendo? Sabe por que isso? Porque a fé foi abatida. E naturalmente, centenas de pessoas, milhares talvez delas, já perderam seus empregos, já foram afetados. Então a igreja é um reflexo da sociedade. Então vou te dizer o que eu já fiz. Sabe aquela reserva que eu tinha guardado para fazer a tal construção? Já usei ela todinha. Para socorrer lá o nosso obreiro, para manter os funcionários, os colaboradores e todos os compromissos do país, que esta igreja é responsável por manter as obras que estão lá em Pemba, lá na Zambésia. Viu aquele pastor batizando ali mais de 30 presos? Então, é com a sua contribuição, com o seu dízimo e a sua oferta. Mas ninguém veio aqui nesse púlpito reclamar e pedir para você mais, veio? Não,
e não viremos, sabe por quê? Você tem que exercer fé, não tem? Nós também. Então, eu estou aqui na qualidade de pastor, lendo para você a Bíblia. Fala comigo, eu fui chamado e eu sou um trabalhador da vinha. O Senhor vai me sustentar. Vai sustentar emocionalmente, vai sustentar financeiramente, vai sustentar de modo que nós vamos atravessar este período de turbulência. Quem diz amém? Lembra daquela passagem que os discípulos estavam no barco e veio uma grande tempestade? Bem-vindo, nós estamos no barco com a grande tempestade. Mas eu tenho uma boa notícia para você, o Senhor está no barco. E Ele disse para os discípulos que nós vamos para o outro, é só o meio do caminho, mas persevera, amém? E eu quero que você creia para uma coisa que, ao falar aqui, vai parecer loucura na sua cabeça. No meio de tudo isso, você pode prosperar. Difícil, né? Difícil assim, nessa hora temos que ser racionais, não. Isso é o que todo mundo é, neste momento, de bom senso, racional. Mas você é uma criatura sobrenatural. Pastor, então me explica isso ou aquilo. Tem coisas que eu não consigo explicar. Porque a Bíblia diz que há certas coisas que o Senhor reservou para Ele mesmo. O nome disso é primícia. Alguém aqui sabe o dia que o Senhor Jesus vai voltar? Nem Ele próprio disse. Ele falou, só o Pai é que sabe. Então, há coisas que Deus reserva para Ele, por isso é que Ele é Deus. Pastor, peço que me explique, por que estamos passando por essa situação no nosso país, diante de Deus? Eu vou levar você para a palavra de Deus e juntos nós vamos procurar isso, amém? Por ora, eu quero dizer que o Senhor deu para cada um de nós aqui um denário. Um denário. Não enterre o seu denário, não enterre o seu talento. Continue com fé para prosperar e trabalhar. Vai trabalhar na medida da sua segurança, óbvio. Vai fazer as suas atividades na medida que é permitido. Mas não perca a fé. Agora acabou o meu trabalho. Agora vou ser demitido. Agora aqui em casa vai passar fome. Não vai. Por quê? Porque você é bom? Não. É porque quem te chamou te deu provisão para todos os dias. Amém? Então vamos ficar de pé para nós ofertarmos e trazemos também ao Senhor os nossos dízimos. Peço que você continue fazendo a sua contribuição, do seu dízimo, da sua oferta, porque o Senhor é poderoso para recompensar você. E no meio de uma situação difícil como a nossa, inclusive afetando a economia, afetando todas as coisas, é possível que você seja ainda mais abençoado. Vou te dar um testemunho pessoal de um irmão dessa igreja. No meio de toda essa confusão, o escritório que ele trabalha foi completamente destruído. Completamente destruído. E ele imediatamente pediu oração, que é uma coisa boa que você deveria fazer. Você não deveria levar má notícia, mas deveria pedir oração. Eu peço oração por tudo. Viu orando aqui pelo obreiro? Viu orando? Eu oro por tudo. Você já viu orar por esse multimídia? Você já viu orar por tudo aqui nessa igreja? Você deveria fazer o mesmo. Não tenha vergonha de pedir oração. Pode mandar para o meu WhatsApp. Eu vou orar junto com você. Então, perdeu tudo. O escritório foi todo destruído. Sabe o que ele me testemunhou essa semana? Que, de uma maneira que ele não sabe explicar, um cliente de outro país chamou para ele fazer uma missão de trabalho que pode abrir uma porta para ele, que é o equivalente a 10 anos de trabalho. Presta atenção. Se Deus, já te ensinei Salmo 133, 1. Se Deus fez com um membro da casa, é só para ele? É para toda a casa. Então, é claro que nós temos pessoas afetadas, é claro que nós temos até irmãos, né, que sofreram com isso, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29 é verdadeira. O que diz?
que diz aí, Marcelo? Coloca para os irmãos verem. Nós cremos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados. Você é chamado? Você é um trabalhador da vinha? Então você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o Senhor. E o Senhor te colocou lá naquele trabalho para se comportar como todos os outros que estão mandando vídeos aterrorizantes lá no ambiente de trabalho? Não, manda a palavra de Deus. Deixa os outros mandarem más notícias. Pastor, mas é fato. É verdade, é fato, mas não é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Os fatos, todos podem mostrar, mas você pode mostrar a verdade. Então eu tenho um desafio essa semana para toda a igreja. Começa a mandar versículos da palavra de Deus. Se você, pastor, como que eu faço? Pesquisa. Tem alguém angustiado? Põe lá no Google, versículos para angustiado. Vai aparecer, você pega e manda. Não tenha vergonha de fazer isso. Pastor, eles não vão aceitar. Você pode ser surpreendido. Você pode mandar e uma pessoa vir depois no seu particular, no seu PVT e dizer: ai, como foi bom você mandar aquilo. Eu estava aqui a pensar como que eu iria fazer. Hoje mesmo, ontem mesmo, eu liguei para um irmão da igreja e falei: traz este membro da sua família que sofreu, está sofrendo para o culto, eu quero orar com ele com imposição de mãos, quero pôr a mão na cabeça, hoje é ceia do Senhor. Quando você tomar essa ceia, você será fortalecido. E se porventura tem algum irmão da igreja que não veio aqui, você tem a minha autorização de pegar a ceia e levar para ele. Talvez não pôde sair de casa, é seu vizinho, é seu filho. Pega a ceia hoje e leva para essa pessoa, ela precisa ceiar. Nesse momento nós precisamos nos encher da palavra e da ceia do Senhor. Amém? Levante a sua oferta, vamos orar agora por nós, vamos orar agora pelo nosso país e vamos orar pela igreja. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida de cada membro desta igreja diante do Senhor, a vida financeira, Senhor. E quero pedir, Pai, preserva os teus servos, não somente preserva, como abençoa, como multiplica, como de uma forma sobrenatural, gera fé para eles prosperarem. Senhor, eu oro agora por abertura de portas sobrenaturais, como esta que este irmão testemunhou. Senhor, Pai, que no meio do caos haverá favor. Diga assim: eu sou alguém, mais forte, diga: eu sou alguém favorecido, abençoado. Por isso, eu tenho provisão, eu tenho denário que o Senhor me deu, e este denário se multiplicará, eu terei para compartilhar, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer a sua oferta, e se você é dizimista, suba até a plataforma, por favor, nós vamos orar com você. Pode subir aqui a plataforma, vamos orar com você. E se você quer se tornar hoje um dizimista, vá até o painel e pegue o seu envelope. Com alegria no Senhor, com virtude do Espírito Santo. Aleluia. Olha, eu gosto muito quando isso acontece. Acabei de falar que essa semana Deus vai usar você para abençoar alguém com a Bíblia, com versículos bíblicos, certo? Acabei de receber aqui agora, no meu telefone: bom dia, pastor. Aqui,
não vou mencionar o nome, gostava de partilhar um testemunho com o pastor e com a igreja. Não faz muitos meses estive no culto e o pastor estava a pregar, e no meio da pregação o pastor disse algo, no mesmo instante o irmão que estava ao meu lado disse a mesma coisa, e me fez rir. E o pastor olhou para mim e disse que ainda que eu risse, iria acontecer. E disse que eu ria por detrás da porta como Sara, mas o Senhor ia prover. E no fim, o pastor disse que eu também iria alcançar os objetivos. E deste ano, eu vou comprar um terreno e vou construir a minha casa. Acabei de receber. Isso indica que é uma confirmação daquilo que Deus quer fazer com você. Com você. Então preste atenção. Quando há caos no Egito, há trevas no Egito, havia luz em Israel. Quando o gado dos egípcios estava sofrendo de praga, o gado do povo de Deus foi preservado. Então eu quero estimular a sua fé, principalmente você que está aqui, dizimista. Não fique olhando para as circunstâncias, não fique ouvindo essas más notícias do mercado. Tantas empresas já deixaram o país, aquela fechou, aquele foi embora. Você não é todo mundo. Eu já falo isso para você, tem anos. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é todo mundo. Diga para ele, você é filho, e filho amado. Aleluia. Então você vai inverter esse ciclo agora, e essa semana você vai começar a declarar: eu sou filho, eu sou amado, e eu vou prosperar. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar por essas ofertas, e vamos orar também pelos dizimistas. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar o favor de Deus, Senhor, sobre cada membro desta casa. Quero profetizar que a bênção do Todo-Poderoso, Senhor, está sobre a igreja, está sobre cada um dos teus filhos. Não somos todo mundo, somos filhos e somos amados. E como filhos e como amados, Pai, estamos guardados e protegidos. Senhor, não somente isso, mas libera fé para a prosperidade no meio desta casa. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o favor de Deus está sobre a minha vida. Em nome de Jesus, vamos ultrapassar esta situação, e haverá glória, haverá testemunhos do favor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode descer. Muito obrigado. Uma salva de palmas a esses irmãos. Oh, aleluia. Eu amo quando isso acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso agora de muito da sua atenção. Preciso agora que você, se você está com o celular, use somente para anotar ou para a Bíblia, porque o que eu vou falar agora é comida sólida. Você quer ouvir? É comida sólida. E eu quero falar sobre, se você vai ver depois na revista está com um título diferente, mas o título que eu quero dar, você vai receber, está vendo até aí, você está nos acompanhando aí pelo culto online, está escrito aí as bênçãos do terceiro dia. Pode ficar com isso também. Mas eu queria um minuto da sua atenção, na verdade, eu queria 40 minutos só da sua atenção, para depois nós tomarmos a ceia. Amém? Você pode me dar esses 30, 40 minutos? Então feche os seus olhos, esqueça toda a movimentação. Não permita que ninguém tire a sua atenção, seja no celular ou pessoal, porque você veio para receber a palavra de Deus. E nós vamos ter resposta aqui hoje. Ouça-me, essa palavra é para você. Para você, ouça-me, eu estou profetizando sobre a sua vida. Você veio aqui hoje procurando resposta da parte de Deus. E a sua pergunta é: por quê? Por quê, Senhor? Por que comigo? Por que com a minha casa? Porque o pastor está a dizer que eu sou amada, que eu sou escolhida, mas eu não me sinto assim. Ouça-me, esta palavra é de Deus para você. Você, ainda que você não compreenda,
ainda que a sua mente não perceba, o seu espírito e o seu coração testificam, você é amada, você é protegida, o Senhor tem um propósito através de toda situação. Não significa que é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que ninguém pereça, mas no meio da tragédia, o Senhor pode transformar em bênção. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou atento, receptível à palavra de Deus, meu coração está aberto para o Evangelho, as boas novas para o meu mês, em nome de Jesus. E eu repreendo toda a voz do inimigo, toda seta maligna, que tenta entrar no meu coração, para trazer medo, angústia, em nome de Jesus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e o verso 1. Se você vai anotar, eu recomendo que você anote, porque há palavras que eu prego que são palavras proféticas. O que significa? Você precisa voltar a elas de tempo em tempo. Não é uma palavra para você ouvir apenas uma vez. Você precisa ouvir, mas depois temos esse recurso lá do canal do YouTube, você pode ouvir de novo e principalmente anotar. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim, a palavra de Deus: sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Vou ler novamente, porque esse versículo é um versículo que você deveria mandar para as pessoas nessa semana. Sabe, conheça, perceba isso. O tempo é um tempo muito difícil, não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo difícil no nosso país e na nossa nação. São dias onde todas, sem exceção, todas as famílias, de alguma forma, estão sendo afetados. O clima é um clima de insegurança, apreensivo. Você não sabe o que vai ser na próxima semana. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? É por isso que eu estou aqui hoje. Eu vim aqui para te dizer o que a palavra de Deus diz a respeito disso. E para dar a você uma orientação pastoral, procure na palavra de Deus orientação. Não fique procurando na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Não sente lá no meio da rodinha dos amigos para ver aquele vídeo, para ver aquele outro, para saber essa notícia. Eu quero... Não. Para. Sabe por que eu estou falando para você parar? Porque isso está produzindo angústia no seu coração. Ansiedade, conflitos. Às vezes até separação entre famílias. Às vezes até separação entre irmãos. Então, nesse momento, o que eu devo fazer, pastor? Volte-se para a palavra de Deus. Eu orei para estar aqui com os irmãos nesse dia de hoje. Eu falei: Senhor, eu preciso estar com os irmãos e dar a eles uma palavra de Deus, porque é necessário uma orientação, porque a Bíblia diz que o pastor é que dá orientação para as ovelhas. Graças a Deus que todos nós temos um pastor aqui, é Jesus Cristo. Mas nós temos líderes na casa para nos orientar. Então, o Senhor me deu esse versículo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, Azemar, sabe, Filipa, sabe, Maria Eduarda, sabe, João, saiba, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos. Então, preste atenção, isso que está acontecendo lá fora, só indica uma coisa: o Senhor Jesus está voltando. Tempos difíceis. E você acha que é só aqui? Nada. Eu vou continuar lendo aqui com você, e eu não estou sozinho nesta pregação. Se você quiser ouvir mais tarde, pelas 15 horas, no canal do YouTube do pastor Aloísio, nosso pastor presidente, você vai ouvir que ele vai falar sobre Apocalipse 24, sobre Mateus 24, os dias do fim. E se você o ouvir da semana anterior, ele já disse
Pode ser que vamos passar pela Terceira Guerra Mundial. Você acha que esse conflito é um conflito isolado? Não há nada isolado, irmãos. Não há nada isolado. Está tudo sendo preparado para o dia da volta do Senhor Jesus. Eu preciso muito da sua atenção hoje aqui. Eu tenho? Faz muito pouco tempo que passamos por dias difíceis lá da Covid. Os irmãos se lembram? Dias difíceis, não é verdade? E não passamos por eles? Você quer saber? Essa igreja aqui, durante a pandemia, cresceu mais do que antes da pandemia. Como que isso pode acontecer? Não sei. Por quê? Porque nós não sabemos todas as coisas. Eu não sei por que a família de Jó sofre. Por quê? A família de Jó, sendo um homem justo, temente a Deus, a casa dele caiu sobre a cabeça dos próprios filhos. O gado dele no pasto sofreu, as ovelhas sofreram, e depois ele mesmo no seu próprio corpo sofreu de uma enfermidade purulenta, que ele pegava cacos de cerâmica para raspar as feridas, e elas eram tão purulentas e fedorentas que ninguém conseguia aproximar. Jó, o homem que Deus escreveu, esse é o homem mais santo da terra. Capítulo 1 do livro de Jó. A pergunta do livro de Jó é: por que o justo sofre? Por que o servo de Deus sofre? Por que a família do servo de Deus sofre? Acontecem coisas assim. Toda aquela tragédia com Jó nem se compara a nenhum de nós que estamos aqui nesse auditório hoje. Não é verdade? Ai, pastor, eu agora estou com medo. Não, não precisa, já aconteceu com Jó, não precisa acontecer com mais ninguém. Agora, eu te pergunto, ainda há problemas, setas, tragédias, enfermidades na casa dos servos de Deus? Está lá o nosso obreiro no hospital lá, fraturou as duas pernas em vários lugares, parafuso para cá, parafuso para lá. Ah, por quê? Eu não sei te responder isso e nem quero. Eu só sei de uma coisa: Deus é bom, você é amado e Ele está planejando te abençoar. Tem coisas que no momento nós não temos a resposta. Percebe? Vou te dar uma cena, preste atenção, olha aqui para mim. Quando Agar saiu com seu filho Ismael, porque o pai da criança, Abraão, mandou para fora de casa a escrava com um filho, coisa horrorosa. E aí, ela coloca o filho na frente do deserto, presta atenção, e a criança vai morrer de sede, porque eles estão no deserto. Claro que ela foi com água, foi com alguma comida, então aquilo deve ter durado 1, 2 dias, depois acabou. E ela colocou a criança na frente dela e falou: Senhor, eu vou colocar longe para não ver a criança morrer. Provavelmente já tinha desmaiado, etc. Estava naquele estado de inanição. Colocou assim. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança. E eu não sei se Deus criou o poço ou se o poço estava lá e por causa das emoções dela ela não viu. Mas o fato é, apareceu um poço de água. Talvez nós temos aqui hoje irmãos assim, que as emoções estão tão perturbadas, agitadas, porque talvez perderam entes queridos, talvez perdeu alguém da família, e a mente não funciona, você tem que dar tempo para a pessoa se recuperar. Alô, videira, você está comigo? Você precisa ter compaixão, calma. Não temos todas as respostas e nem queremos. Nessa hora é a hora de dizer: só o Senhor é Deus. Nesta hora vão aproximar pessoas de você e vão dizer: ei, você não é servo de Deus? Por que está acontecendo isso na sua casa? Olha aí, na sua família. Olha aí, agora perdeu o emprego. Olha aí, agora perdeu esse familiar. Olha aí, agora isso. Você não está dizendo. É a mulher de Jó falando para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você vai encontrar pessoas assim, que vão aproximar de você, dizendo: não vale a pena servir esse Deus. Olha o que aconteceu na sua casa, olha o que está acontecendo no seu país, olha o seu trabalho. É a mulher de Jó,
chegando para você e falando: não vale a pena, deixa disso, para com isso, esse Deus não faz nada, procura o curandeiro, procura isso, procura aquilo. É a hora de dizer, como Jó falou. Jó glorificou o nome do Senhor. Durante todos os 42 capítulos do livro, lá no final, Deus responde a Jó. Quer saber de uma coisa? Nós ainda estamos no meio da cena. Não sei qual capítulo que é esse, mas eu já sei o final, e você sabe também. Você já leu o livro de Jó, você sabe o final, amém? Tem um livro sendo escrito agora, são os livros dos nossos dias atuais. Eu não sei que capítulo nós estamos. O livro de Jó é um livro longo, talvez essa cena seja uma cena longa, mas sabe qual é a boa notícia? Você já sabe o final da história. Quer saber o final da história de Jó? Ele foi restituído e restaurado. Fala comigo, restituído e restaurado. Fala mais uma vez em fé, fala restituído e restaurado. Você será restituído e restaurado. Amém? Aleluia. Vamos então para a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz sobre tempos difíceis. Sabe, Azemar? Saiba, porém, isso. Não era essa a resposta que eu queria, não. Mas você sabe, pais não ficam dando as respostas que os filhos querem. Pais dão a resposta que o filho precisa. Amém? E todos nós estamos aqui porque queremos uma resposta da parte de Deus. Você acha que é só você que quer? Não, eu quero também. Eu quero também. Mas o que o Senhor disse para mim é, sabe, Azemar? Quando os dias estão difíceis, está mais próximo ainda a volta do Senhor. Está mais próximo ainda a volta do Senhor. Então, eu vou ler com você Mateus agora. Vamos ler muita Bíblia hoje, eu espero que você anote. Mateus, capítulo 24, verso 6. Isso não está na revista, portanto eu quero que você anote, porque é fruto da minha oração e meditação com o Senhor nessa palavra. Tempos difíceis. Quando alguém chegar no seu trabalho, tempos difíceis, fala para ele, você já ouviu falar da volta do Senhor? Como assim? Pois é uma boa hora para você pregar o Evangelho. Para aquele crente que está dizendo, Moçambique está debaixo de maldição. Você vai ouvir muitos pastores, profetas, apóstolos dizendo, essa nação está a passar por isso, porque deixou o seu Deus, porque isso está debaixo de maldição. Repreende, fala em nome de Jesus, eu estou debaixo da bênção. Ah, mas como você está debaixo da bênção e está acontecendo isso? Não está sendo só conosco não, foi com todos os apóstolos que vieram diante de nós. Vieram antes de nós, todos eles. Agora, pastor, então isso é sinal de quê? Bem, não sou eu que estou dizendo. É o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, Azemar, sabe, porém, tio, tia, familiares, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É a hora de pregar o Evangelho. Então, quando a pessoa estiver lá na casa ou no trabalho, que não puder sair, usa essas ferramentas, que às vezes são para entretenimento, para salvação. Manda uma palavra dessa. Não precisa ser minha não, mas manda uma palavra de graça, que traduz esperança e leva doxa, amém? Profeta do caos, deixa de seguir. Profeta que amaldiçoa o nosso país, a nossa cidade, não ouça. Porque não estamos aqui para ser transmissores de más notícias. O Evangelho é o quê? O Evangelho é o quê? Então eu quero ler com você Mateus, capítulo 24, olha o que diz. Mateus capítulo 24, verso 6. E certamente ouvirei falar de guerras, rumores de guerras. Guerra não é o que nós estamos vivendo. Guerra é a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Guerra é a guerra que está lá em Israel contra todos os seus vizinhos. O que nós ouvimos falar de guerras, de rumores de guerras,
Vede, não vos assusteis. Olha que palavra, hein? Não fica assustado não. Se isso assusta é porque você nunca viu na palavra de Deus. Mas quando você vê na palavra de Deus, alguém já te avisou. Vede, não vos assusteis, porque é necessário. Fala comigo, é necessário. Que coisa, hein? É necessário. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o... Ainda não é o... Traga essa boa notícia para a pessoa. Fala, ainda não é o fim. Deus tem um propósito para essa nação. Deus tem um propósito para Moçambique. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das... é aqui que eu quero entrar com você. Tempos difíceis são o princípio das dores. Tempos difíceis apontam para o fim. E o que aponta para o fim é para deixar você vigilante. Porque estarão dois no campo. Um será tomado e o outro será... Eu quero ser tomado, e você? Eu quero ser tomado, e você? Eu quero ser arrebatado, e você? Não foi isso que nós cantamos aqui, irmão Neves? É bom cantar, você gosta de cantar, mas agora eu quero que você medita no que acabou de cantar. Olha o que nós cantamos, eu não sou daqui, não é? Para casa eu voltarei. Então, não fica apegado assim a tantas coisas não, porque não vale a pena. Espero deixá-la todas elas aqui, para o anticristo e os discípulos dele usarem, porque eu mesmo vou ser arrebatado. E um pastor não é arrebatado sem as suas ovelhas. Eu estou aqui para trazer a mensagem para você ser arrebatado junto comigo. Quem diz amém? Então é necessário passar por tempos difíceis. Sabe por quê? Tempos difíceis amadurecem você. Tempos difíceis amadurecem a nossa fé. Tempos difíceis aprofundam as raízes. Alô, videira, você está comigo? Mateus capítulo 13 diz que o semeador saiu a semear, mas tem um tipo de solo que as raízes não foram profundas, irmão Neves. Então, só será, ouça-me agora com ouvidos de ouvir, só será arrebatado quem tem raízes profundas. Ah, pastor, mas quem tem raízes profundas vai ficar nessa terra. Eu estou dizendo raízes profundas em Deus, porque as raízes nesse mundo... Você não aprofunda muito, porque logo o Senhor vem para te arrancar. Você já viu, já arrancou mandioca do solo? Já? Tem umas que são tão profundas que ela vai quebrar, não é verdade? Então, você precisa estar com raízes profundas em Deus, mas aqui nessa terra superficial. Com isso eu não digo que você não deve amar, trabalhar, estudar, mas como disse o próprio apóstolo Paulo, casado como se não fosse, trabalhando como se não trabalhasse, porque eu estou esperando mesmo é a cidade que não tem fundamentos aqui. Nos últimos dias, tempos difíceis, diz a palavra de Deus. Pastor, mas para quem é essa mensagem? Vamos agora para Hebreus capítulo 5, verso 13. Hebreus capítulo 5, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, e os adultos serão arrebatados. Então, eu quero levar você para os sinais do terceiro dia. Você está comigo? Quando temos tempos difíceis como esse, não devemos ficar ouvindo as notícias do mundo, porque elas vão confundir você, elas vão atemorizar o seu coração, elas vão produzir um efeito contrário à fé, vão produzir ansiedade e medo. E todo aquele que fica ansioso e medo não consegue exercer fé. Não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vai combater o medo. Então você é aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Porque aquilo que você vê e ouve vai entrar para onde? Coração. E o que o Senhor Jesus disse para você fazer com o coração? Guarda, vigia,
Não fica colocando qualquer coisa diante dos teus olhos, porque estas coisas vão afetar o seu coração, vão afetar a sua percepção de fé. Então, eu quero ir com você agora para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3. Segunda carta de Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos, olha lá igreja, nos últimos, espera aí, então nós estamos em segunda carta de Pedro, combinando com a segunda carta de Timóteo, que disse que nos últimos dias teríamos tempos fáceis. Hã? Eu já estou preparando você, e na verdade, permita-me a ousadia. Na verdade, o que está para acontecer, Deus já está nos preparar agora. Não quero te assustar não, mas a partir do ano que vem, as coisas podem mudar muito na geopolítica mundial. Aquele senhor que está para assumir na nação mais poderosa do mundo, disse que vai acabar com a guerra da Ucrânia e da Rússia com 2 dias. Ele tem potencial para fazer isso. Mas se ele fizer isso, aí nós vamos voltar lá em 1945, de 39 a 45, em uma guerra mundial. E se isso for acontecer, o que é muito provável, já estamos sendo preparados agora. Você não consegue perceber o que eu estou dizendo agora não, mas vai perceber depois. 2 Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, quais dias? Tempos fáceis? Hã? Quando você lê na Bíblia agora, últimos dias, lembra do que está acontecendo agora. Últimos dias é igual, tempos difíceis. Tempo de escassez. Tempos onde escarnecedores, como diz o apóstolo Pedro, levantarão com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Que conversa fiada esse negócio de Jesus vai voltar? Porque desde os dias que os nossos pais dormiram, tem 2000 anos que as coisas permanecem como estão. Vão começar a pregar dizendo: nada, Jesus não vai voltar. Vão começar a pregar dizendo: vai cuidar da sua vida. Esqueça esse negócio de ajudar os outros. Esqueça esse negócio de trazer alimento para os outros. É melhor você guardar na sua casa, porque vai faltar. São profetas do caos. São profetas que a Bíblia chama de escarnecedores. Tá, mas pastor, o que acontecerá nos últimos dias? 2 Pedro 3, vamos prosseguir 8. Há todavia uma coisa, amados. Está falando para a igreja. Que não deveis esquecer que para o Senhor, um dia são como 1000. Um dia são como 1000. E 1000 anos como um. Então faz uma conta comigo. Se um dia para o Senhor são como 1000 anos, do dia 1 até o dia 1000, foi o primeiro dia. Do dia 1001 até 2000, foi o segundo. Então nós estamos vivendo, ou entraremos no terceiro dia. E qual foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou? E qual, eu vou mostrar para você aqui rapidamente. E qual foi o dia que ele veio para buscar a igreja? Foi no terceiro? Você está acompanhando? Capítulo 6 do livro de Oséias, versículo 1. Preste atenção, preciso da sua atenção. Vinde, tornemos para o Senhor. Tornemos para as notícias? Tornemos para a rádio? Tornemos para a TV? Nos últimos dias, nos tempos difíceis, Nássima, temos que voltar para onde? Então, eu estou te dando aqui uma palavra pastoral. Obedeça se quiser, você é livre. Mas estou falando para o seu bem. Desconecte-se das más notícias e volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará.
fez a ferida e a ligará. Porque depois de 2 dias, quantos dias? Como é que é? Fala para o irmão que está do seu lado, depois de 2 dias. Ao terceiro dia, diz Oséias, nos levantará, Almeiro, nos arrebatará e viveremos diante dele. Que dia que o Senhor nos levantará? Agora, presta atenção. 1000 dias para o Senhor é como um dia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, amém? Então, do primeiro dia ao 1000, primeiro dia. Segundo dia, do 1001 até o 2000. Agora tem um detalhe. Aqui você precisa me dar muita atenção. Pastor, então já estamos no terceiro. Depende. Se você considerar o nascimento de Cristo, aí o terceiro dia já começou. Mas se você considerar a morte dele, o terceiro dia está muito próximo. Porque Jesus viveu aqui por 33 anos. Se fizermos algumas correções no calendário, vamos dar 30 anos. Então, preste atenção, porque eu vou finalizar com a ceia do Senhor. Eu já estou aqui sentindo a unção de Deus aqui na casa. Podia ser muito bem agora, não é verdade? Podia ser muito bem em momentos, em tempos difíceis como esse. Então, se Moçambique está a passar, por favor, entenda a minha loucura, porque a pregação é loucura. Se Moçambique está a passar por dias difíceis, ele é abençoado. Porque está sendo preparado antes. Está sendo preparado antes. Isso vai fazer com que você volte mais para o Senhor. Quem não orava, passa a orar. Quem não ia para a igreja, passa a ir para a igreja. Quem não estava na célula, passa aí a célula. Até a célula online está tendo mais visitantes do que a presencial. Lá na minha célula que está online, semana retrasada, chegou um casal lá que eu nem sei quem é. Aí eu olhei e falei, esse casal aí, quem é? Online, por quê? Está lá na casa, cheio de medo. O que você vai falar para ele? Volta para o Senhor. Volta para o Senhor, vem comigo para a igreja. Ah, eu não posso. Não, final de semana pode, você pode ir domingo, está tudo bem. Você vai comigo, volta comigo e vai ter uma semana diferente, porque você vai receber fé. Então a Bíblia diz que no terceiro dia nos levantará. O que significa levantará? Quem morreu será ressuscitado, mas quem está vivo será arrebatado. Se você considerar o nascimento, o terceiro dia, já passou. Por quê? Porque você considera 2000, não é verdade? Começaria o terceiro dia com o nascimento. Mas se você considerar a morte, que foi 33 anos depois, ou 30 anos depois, com algumas correções, está muito próximo do terceiro dia, aleluia. Agora, pastor, o que será o terceiro dia? Fala comigo, o terceiro dia é um dia de provisão. Fala comigo, tempos difíceis trarão provisão. Trarão provisão. Trarão provisão. Sobrenatural. Ei, olha o que está lá em Gênesis 22:2. Gênesis 22:2. Abraão. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. O que está escrito aí na sua Bíblia? Ao terceiro dia, Gênesis 22, do 2 ao 4, ao terceiro dia, Abraão erguendo os olhos, viu provisão. Que dia que Abraão viu provisão? Portanto, irmão André, dos 2 dias, ele andou pela fé. Videira em Moçambique, continue andando por fé esses 2 dias. Continue andando por fé esses 2 dias. O terceiro dia está chegando e nós seremos levantados. Seremos levantados. O terceiro dia, Abraão, que estava indo para sacrificar o seu próprio filho, não é alguém que sacrificou o filho dele, não é alguém que atirou no filho dele, não. Ele foi sacrificar o próprio filho. Não tem nem ideia de como isso pode ser. Da dor dilacerante do pai,
caminhando, e o garoto não era uma criança, já tinha por aí seus 14 anos, ninguém poderia amarrá-lo, ele era velho. Se Isaac não se entrega naquele altar, ninguém poderia colocá-lo lá. Por isso que Isaac é um símbolo de Cristo, ninguém o forçou a ser colocado naquele altar, ele mesmo deitou e falou: pai, estou pronto para o sacrifício. Nem se compara com essa situação. Mas qual dia que ele viu a provisão? Foi no primeiro dia? Foi no segundo dia? Então caminha, continua caminhando em fé, porque o terceiro dia vai chegar. O terceiro dia vai chegar porque chegou para Abraão. Agora sabe o que é o terceiro dia também? O terceiro dia é um dia de profecia. De profecia. Por isso eu pedi para você vir hoje na ceia do Senhor, porque quando você tomar desta ceia, é a palavra profética dizendo para você, a ceia, ei, ouça-me, olha para cá. Ao entrar em você vai te curar. Vai te restaurar, vai restaurar a tua vida, as tuas emoções, vai restaurar a sua vontade de viver, de crer, de trabalhar. Estou terminando para nós tomarmos a ceia do Senhor. Segundo Reis, capítulo 20, verso 4 e 5. Pode entrar aqui os irmãos da ceia, podem se posicionar aqui, por favor. Olha a profecia. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. Volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouviu a tua oração e as tuas lágrimas. Ei, ouviu o quê? Você está a chorar, mas Deus está ouvindo as suas lágrimas. Deus está ouvindo as suas lágrimas. Deus está ouvindo as lágrimas de Moçambique. Deus está ouvindo as lágrimas das mães que perderam os filhos. Deus está ouvindo as lágrimas deste povo. E sabe o que ele vai fazer? Eis que eu te curarei. Segundo Reis, capítulo 20, verso 4 e 5. Que dia é que Deus curou Ezequias? Que dia? Diga comigo, o terceiro dia. É um dia de cura. Continua caminhando, porque o terceiro dia está por vir. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mas tem mais para nós na palavra de Deus. Depois o esboço vai ser enviado para você, está na revista, você pode ruminar. O terceiro dia é um dia de favor. Fala comigo, o terceiro dia é um dia de favor. Eu me lembro então da rainha Esther, que os inimigos tramaram contra ela e contra o seu povo, e ali era uma questão política, era uma questão de matar todos os judeus. Se tem um povo que já foi amadurecido na perseguição, é aquele povo, desde o primeiro dia até o dia de hoje, nunca parou a perseguição aos judeus, e sabe, é uma das nações mais prósperas e poderosas da terra. Sabe por quê? Quem é perseguido amadurece. Eu acho que você pode abençoar alguém com essa palavra. Fala para ele, quem é perseguido amadurece. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem é perseguido cresce em fé, irmão. Esther capítulo 5, verso 1. E aí você, peço os irmãos do louvor, pode se posicionar aqui, porque nós vamos ceiar. Olha o que Esther, que estava com ameaça de morte, olha o que Esther, que o povo judeu estava sendo perseguido, recebeu ao terceiro dia. Que dia? Ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais, se pôs no palácio, no pátio interior da casa do rei, de frente da residência. O rei estava sentado no seu trono. Quando o rei viu a rainha parada no pátio, alcançou ela favor. Terceiro dia é dia de você alcançar favor diante de Deus. Aquela mulher e todo o seu povo estava com a sentença de morte declarada. Mas sabe o que aconteceu? Deus mudou a situação em bênção. Então agora eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos ceiar. Quem é batizado em uma igreja evangélica,
ou se batizou conosco nos últimos batismos, tome a sua ceia. Pegue o cálice, com o pão e com o sumo, enquanto nós cantamos um cântico, para a glória de Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma terça-feira. Não era só mais um homem